Oi, você está ao vivo. Deixa eu escrever aqui que eu posso escrever mesmo. Passo a passo para montar um currículo. Eu não tô conseguindo escrever nada aqui. As pessoas estão te vendo já, tá? Uhum. É no comentário. Não dá pra comentar. Passo a passo. Passo a passo. Agora. Cara, você virou a tela. Desvira a tela, desvira a tela. Desvira a tela, cara. Vamos fixar aqui o comentário. Não tô conseguindo fixar. A parte segura. Ai. Meu Deus! Aí, deixa eu tentar fixar esse comentário aqui. Fixar comentário, consegui. Pronto, passo a passo de como montar seu currículo. Oi, pessoal! Tudo bom? Vamos deixar aqui pro povo entrar mais vezes. Deixa eu ver aqui. Oi. Foi. Que aí quem entrar já vai saber do que se trata. Já coloquei aqui fixado esse comentário. Ok, agora já são 13h01, então vamos começar. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Catarine, sou consultora aqui da TH Consult, trabalho na área de recrutamento e seleção aqui na TH, sou especialista na área de assessoria de imagem profissional e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o passo a passo de como montar o currículo. O currículo é uma ferramenta extremamente importante para os candidatos, é uma forma de você se mostrar para o mercado, né? E é uma ferramenta que te auxilia muito nos processos e ele pode te abrir portas para entrevistas, para novas oportunidades. E eu vim aqui falar algumas coisas básicas do currículo, né? Que não pode faltar, o que não deve ter no currículo. E eu tô muito nervosa. Passei o final de semana todinho esperando esse momento chegar e finalmente chegou. Estamos aqui para conversar. Olha que tanto de gente entrando, ai que legal, muito bom. E é isso aí, eu vou começar falando pra vocês que as dúvidas eu vou tirar no final do vídeo, porque se eu começar a parar pra ler as perguntas eu não vou conseguir dar continuidade, eu vou esquecer de onde eu estava. Ótimo. Vamos começar pelas informações gerais, né? Aquelas informações de contato, informações sobre você, coisas que não podem faltar no currículo. Primeiramente, no currículo, você não pode colocar currículo vitae. Os currículos de antigamente, a pessoa escrevia assim, currículo vitae em cima, depois colocava as informações. Isso daí não existe mais. Ninguém mais coloca no currículo, tá? Você começa com o seu nome completo. Não precisa escrever currículo vitae. Idade. De preferência, colocar a idade. Tem gente que coloca a data de nascimento, que assim não precisa atualizar. O currículo ele sempre tem que estar atualizado. Se você tiver a oportunidade de sempre atualizar antes de mandar para alguma vaga, ótimo, ótimo. Então, assim, coloque a sua idade e encaminhe para a empresa. Se você não tiver como atualizar o seu currículo com a idade, você coloca só a data de nascimento mesmo, mas de preferência a idade. Porque às vezes o recrutador precisa fazer conta para saber quantos anos você tem, olhando a data de nascimento. Estado civil. Estado civil não é Maranhão. Nem Pará, nem Bahia. Não, estado civil se você é casado, solteiro, enrolado, isso aí. Telefone, gente. Colocar o seu telefone, se colocar um contato de recado, colocar o nome da pessoa de preferência, né? E avisar a pessoa também, porque às vezes a gente liga pra oferecer uma oportunidade, a pessoa acha que é cobrança, né? E fala que não conhece a pessoa. Então, avise a pessoa do contato. E-mail. Gente, muita calma nessa hora. E-mail é muito importante que você tenha um e-mail profissional, um e-mail que tenha seu nome, seu sobrenome, às vezes área de profissão. O que já aconteceu? Da gente estar com uma vaga para enfermeira e o e-mail da pessoa no currículo tá escrito assim, bad girl. Né? Aí você olha o currículo da pessoa, tá escrito bad girl. Princesinha, my life, princesa do pop. Então, muito cuidado na hora de colocar seu nome no e-mail. É bom, é super fácil de fazer o e-mail. Você pode fazer pelo celular. Você faz o e-mail lá, coloca o seu nome, sobrenome, área de atuação, profissão, formação. Facinho.
Eu fiz aqui uma trajetória aqui do roteiro para eu não me perder. Certo, endereço, gente, é muito importante que vocês coloquem pelo menos o bairro, cidade, estado, pra gente conseguir se localizar. Às vezes é uma empresa que é distante, que às vezes é de difícil acesso, e a gente saber onde o candidato mora na hora de fazer o recrutamento dos currículos também é legal. Então, assim, não esqueça de colocar o endereço. E também se você tem disponibilidade para mudanças. Às vezes você quer participar de uma vaga que está em outro estado, você coloca no currículo se você tem disponibilidade para mudança, se você tiver. Informações de classe de profissional, se é psicólogo, colocar o CRP, advogado, colocar o AB, é legal também. Redes sociais. A única rede social hoje que a gente conhece, que é profissional, é o LinkedIn. Muito interessante. Inclusive, se você não tiver LinkedIn, faça um LinkedIn. É muito importante você colocar o LinkedIn no currículo também, para que a gente possa ter acesso às suas experiências, para você fazer uma network. Inclusive, vai ter uma live sobre isso essa semana ainda. Também tem algumas redes sociais, algumas plataformas, blogs, em que você pode apresentar seu trabalho. Vamos dizer que você tenha um Instagram, onde você divulga seu trabalho. Você pode colocar no currículo também, desde que esteja relacionado ao seu histórico profissional, desde que esteja relacionado ao seu trabalho. Certo, se você tiver algum tipo de limitação, é interessante também que você coloque no currículo, né? Às vezes você está concorrendo a alguma vaga PCD, então assim, é interessante você informar também no currículo. Certo, gente. Agora, polêmica. Foto. Foto sempre é polêmica. Todo mundo pergunta, eu coloco foto ou não coloco foto no currículo? Então, as opiniões são muito diversificadas, né? Alguns recrutadores acham legal, algumas empresas ainda muito tradicionais pedem foto no currículo, eu não acho que é relevante. A foto, ela não agrega, mas ela pode atrapalhar. Ela não agrega. Se você deixar de colocar foto no currículo, você não vai perder oportunidades. Mas ela pode te atrapalhar, porque às vezes você coloca uma foto 3x4, você tá de cara fechada, colocar uma foto no currículo assim, ou então assim. Então, assim, isso pode te atrapalhar. Às vezes você coloca um decote, uma maquiagem muito forte. A gente já viu o currículo aqui com filtro do Instagram. Com filtro do Instagram, carinha de gatinho, colocar no currículo, não rola, não dá. Então, assim, muito cuidado. Se você tiver uma foto profissional e quiser colocar, quiser fazer um layout diferente no currículo, muito legal. Mas toma todo cuidado na hora de colocar foto, porque isso pode te atrapalhar se você colocar uma foto que está, assim, completamente fora do contexto organizacional, completamente fora do contexto profissional. Certo. O objetivo do currículo. A maioria das pessoas coloca um objetivo e escreve assim: entrar na empresa para agregar com os meus conhecimentos e adquirir novos conhecimentos para a vaga que eu for destinado. Isso não é objetivo, isso é encheção de linguiça. Então, assim, não precisa. O objetivo é a vaga para a qual você está concorrendo. E é sempre interessante que você mude o nome da vaga sempre que você for encaminhar o seu currículo. Eu vou me encaminhar, eu sou do ramo administrativo, vou encaminhar meu currículo para uma vaga de auxiliar administrativo. Coloca lá, objetivo auxiliar administrativo. Se encaminhar para uma vaga de analista, coloca lá, analista administrativo. Então, assim, sempre alterar na hora de mandar o currículo, isso é muito importante, porque o recrutador, ele já vê quais são os seus objetivos, ele já sabe que você está focado ali, que você tem um alvo. É muito interessante que você tenha um objetivo. Tem muita gente que acha assim, quanto mais eu mandar currículo e para onde eu mandar currículo vai ser melhor. Não é assim. Você tem que atirar, mas tem que atirar para o alvo certo. Você não tem que sair disparando currículo por aí para qualquer vaga. Já fizemos vagas aqui de enfermeiro e um açougueiro mandou currículo. Então, assim, você não pode mandar para qualquer vaga. Você tem que analisar o perfil da vaga, os critérios da vaga, os requisitos da vaga para ver se você se encaixa e mandar. Pode ter certeza que assim você vai ser mais assertivo. Certo. Agora vamos para escolaridade e formação. Espero que eu não esteja falando muito rápido aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, depois, no final, eu esclareço tudo. Escolaridade e formação. Sempre optar pelas formações mais recentes, né? Então, se eu fiz uma pós-graduação, eu vou colocar minha pós-graduação, a minha graduação, né? Se você tem uma graduação, não tem necessidade de você colocar que você fez ensino médio. E se você tem ensino médio, não precisa você colocar que você tem ensino fundamental, entende? É muito importante você colocar o nome da instituição em que você estudou, sendo graduação, pós-graduação, ensino médio, o nome da instituição e o ano que você finalizou, ou a previsão
para finalizar, porque assim o recrutador ele vai ter uma ideia de que estágio que você tá do seu curso, né? Ela vai terminar em tal ano, já posso prepará-la para tais objetivos dentro da empresa. Então, assim, já é para deixar esclarecido. Muitas vezes a gente fica com dúvida, tem uma formação ali, a gente não sabe se está trancado, se ele está no último período, se ele está finalizando. Então, acaba que interfere um pouco. Então, seja bem claro com as datas, com os prazos para finalização no currículo. Tomar muito cuidado com isso também. Se o curso estiver trancado, vamos dizer que eu fiz um curso de jornalismo, e aí eu decidi ir para uma outra área, fazer administração, e eu cancelei esse curso de jornalismo. Se você cancelou e não trancou e não pretende voltar para o curso, não tem necessidade de você colocar no currículo. Se você não tem mais intenção de retornar ao curso. Às vezes chega candidatos aqui com um curso trancado. Eu falei assim, então, por que você trancou o curso? Por condições financeiras, ou então, porque eu desisti, eu vi que não era pra mim. Então, assim, não tem necessidade de você colocar no currículo se você não tem a intenção de voltar para a instituição, se você não tem a intenção de voltar para o curso, certo? Ótimo. Resumo profissional, também é uma coisa que é muito divergente, os recrutadores divergem muito de opinião em relação ao resumo. Na minha percepção, na percepção dos recrutadores com quem eu convivo, com quem eu converso, meus colegas de área, eu acredito que as informações que precisam estar no resumo, elas já vão estar no seu histórico profissional. Passei 20 anos trabalhando em tal área. Se no seu histórico profissional tiver escrito isso, não tem necessidade de se colocar no resumo. Às vezes o resumo acaba ocupando espaço demais no currículo e isso acaba enchendo demais de informações. Então a gente verifica essas informações no seu histórico profissional, no seu histórico de empregos anteriores. Então, eu acredito que o resumo profissional não tem necessidade. Muitos profissionais utilizam o resumo profissional para falar que são pontuais, comprometidos, são responsáveis. Gente, isso é obrigação do profissional. Ninguém vai colocar no currículo que não é responsável. Eu sou irresponsável, eu não sou pontual, eu acordo tarde, chego atrasado na empresa. Ninguém vai colocar isso no currículo. Então, assim, é algo que é óbvio. Você precisa ter essas características que te tornam um bom profissional, certo? Experiências profissionais. Essa é a parte mais importante do currículo. É a parte que o recrutador mais olha e fica preso ali para tentar entender quais são as suas experiências profissionais, o que você fez nas empresas anteriores. Essa é uma parte muito importante e muita gente erra nessa parte. Sempre você deve estar respaldado com as informações que estão na carteira. Às vezes você coloca uma data que não condiz com uma data que você ficou na empresa com o registro na carteira. Então, assim, olhar, sempre colocar a data, colocar o mês e o ano de preferência que você entrou, o mês e o ano que você saiu. E se você ainda está atuando na empresa, colocar atuando na empresa. Não precisa ter medo de colocar atuando, que o recrutador não vai ligar na empresa, porque de nenhuma forma ele pode te prejudicar. É uma questão de ética. Até quando você está participando do processo seletivo, a gente conversa a respeito disso, quando algumas empresas têm costume de checar a referência, né? A gente não entra em contato com a empresa atual, porque de certa forma pode prejudicar, já que a vaga não está garantida para aquele candidato. Se ele não for aprovado e a empresa que ele trabalha fica sabendo que ele está buscando uma nova oportunidade, eles podem buscar outros meios, né? Então é muito importante. Não precisa ter medo de colocar. Por uma questão ética, a gente não entra em contato com as empresas atuais dos candidatos. Vamos dizer que você entrou na empresa 7 meses antes deles registrarem a sua carteira. Coloca isso no currículo, em carteira de tanto a tanto tempo, e fora da carteira coloca a data que você ficou. Se você saiu antes, se eles tiraram o registro da carteira e você continuou trabalhando lá, também é importante você sinalizar isso no currículo ou apontar na entrevista e explicar a situação pro recrutador. Qual a ordem? Como é que é o formato de você colocar as experiências profissionais? Primeiro, começar pelo nome da empresa e o ramo da empresa. É muito interessante, porque às vezes a gente está com uma vaga em um determinado ramo, vamos dizer que é uma empresa do ramo alimentício, e aí o profissional tem determinada experiência no ramo alimentício. Isso pode te destacar, isso pode te dar um destaque maior no processo seletivo. Então, coloca o nome da empresa, o ramo da empresa, às vezes o tamanho da empresa, o porte, né, da empresa é interessante você colocar também.
Depois disso, você vai colocar a sua função, o cargo, as suas atribuições. Vamos dizer que você ficou numa empresa durante 10 anos e nesses 10 anos você mudou 3 vezes de cargo. Você vai colocar a data que você passou, o período que você passou em cada um desses cargos, pra gente entender um pouco de como foi sua trajetória e como você se desenvolveu na empresa. Tem gente que fica 10 anos no mesmo cargo, não é promovido, e tem gente que passa por 5 cargos dentro de uma empresa, que é bem interessante. Então, você colocar a data que você passou em cada um dos cargos, em cada uma dessas funções. Depois disso, tem muita gente que não coloca. Isso é extremamente importante, gente. Colocar as atividades, as suas atribuições. O que você fazia na empresa, o que era da sua responsabilidade na empresa. Muita gente coloca só o nome da empresa, o cargo, às vezes esquece da data e não coloca as atribuições. Gente, isso é muito importante que você coloque. Porque assim, quando a gente divulga uma vaga, a gente coloca as atribuições lá. E esse é o escopo da vaga. A gente vai seguir aquele escopo para conseguir encontrar o candidato que esteja mais adequado a esse perfil. Então, assim, quando você tem atividades que estão relacionadas com a vaga que a gente tem, com o perfil de vaga que a gente tem, a gente olha isso também. Eu trabalhava com determinadas responsabilidades, fechamento de caixa, contas a pagar, contas a receber. E isso tá na descrição da vaga. Então, se ele tiver, já é legal, ótimo. Quer dizer que ele vai se encaixar, que ele vai aprender muito mais rápido na empresa. Ele vai conseguir desenvolver e demonstrar resultado com muito mais rapidez. Certo? Atribuições. A equipe também. Se você tiver uma equipe, coloca o número de pessoas na sua equipe, a quem você respondia. E um bônus. Aí o diamante. O que é lindo de se ver? O recrutador acha lindo quando você coloca em que você contribuir na empresa, suas contribuições. Eu chego a arrepio quando eu vejo isso nos currículos. É lindo, quando eu vejo que a pessoa colocou como que ela contribuiu, às vezes por mais mínimo, por um cargo operacional que seja, você acaba contribuindo de alguma forma, sendo proativo em alguma outra atividade que às vezes não é da sua responsabilidade, chamando atenção para algo que pode ser melhorado na empresa. Então, assim, você colocar no currículo com o que você contribuiu na empresa é muito legal, muito legal. Dá um up, sabe, no seu currículo, muito bacana. Que mais? Quantidade de experiências. Catarina, eu tenho que colocar todas as experiências. Às vezes você é um profissional aí de 56 anos, que tem 2 carteiras, um monte de experiência lá de 1900 e bolinhas. E você tem que colocar tudo isso no currículo? Não precisa. O mais importante são as experiências mais recentes. Tem gente, às vezes, que coloca a última experiência, a primeira experiência profissional, e lá no final do currículo ela coloca a última experiência. Gente, o mais importante é você colocar na ordem mais recente. A última empresa que você trabalhou, você deve colocar como destaque. Porque fica difícil pra gente entender. Às vezes tem gente que coloca a ordem da empresa mais antiga para a empresa mais recente e não coloca a data. Aí a gente olha pro currículo assim, onde foi que ela trabalhou primeiro? Onde essa pessoa começou a trajetória dela profissional, onde? Então, assim, você vê a importância das datas das suas experiências e você organizar ela numa ordem... uma ligação. Ai, gente. Então, assim, é muito importante você organizar o tempo no seu histórico profissional no currículo. Colocar sempre da experiência mais recente para mais antiga. 5 experiências tá legal. Vamos dizer que você foi um profissional que passou muito tempo numa empresa só. Coloca 3 experiências. É importante que o seu currículo não tenha mais de 2 páginas. Senão fica muito cansativo, fica muita coisa. Na entrevista a gente tira todas as dúvidas, a gente passa tudo a limpo, a gente conhece todo o seu histórico profissional. Mas no currículo é só uma apresentação do profissional que você é atualmente. Então, colocar as mais recentes. Tem gente que coloca 3 experiências, a gente coloca 5 experiências, contanto que não fique muita informação no currículo. Certo, mas Catarine, se eu nunca trabalhei antes, eu tô procurando meu primeiro emprego e eu não tenho experiência profissional nenhuma para colocar no meu currículo. Tem gente que coloca assim, em busca do primeiro emprego. Não tá errado, mas não é algo que acrescente muito no seu currículo. O que você pode colocar para chamar a atenção? Por exemplo, seu desempenho escolar, vamos dizer que você era um aluno que tinha uma média escolar boa, você coloca. Se você participou de projetos na escola, como Grêmio Estudantil, se você participou de trabalhos voluntários, nossa, muito legal. Eu amo ver trabalhos voluntários no currículo, é muito legal. Quer dizer que você se importa com outras causas, que você apoia causas, eu acho muito bacana isso. Bicos, vamos dizer que eu vendia pulseira na escola, eu ajudava minha mãe com doces na escola, legal também, coloca isso no currículo.
Outra coisa também que eu esqueci de falar, vamos dizer que você trabalhou como freelancer, você não trabalhou de carteira assinada num determinado emprego, ou foi um contrato. Coloca também, se estiver relacionado com a função que você está buscando. Seja um profissional do marketing, aqui estão ligando, não sei como parar as ligações. Vou continuar. Onde foi que eu parei? Isso que acontece, quando a gente para, esquece onde parou. Foi em freelance. Vamos dizer que você seja um profissional do marketing e você trabalhou com alguma outra área, teve uma oportunidade, uma experiência em alguma outra área. Se estiver relacionado com o cargo que você está buscando, com a vaga que você está pleiteando, interessante você colocar, muito bacana você colocar. Às vezes você ficou um tempo trabalhando numa empresa e aí você saiu, aí de uma empresa para outra tem um intervalo de 3 anos. O recrutador olha aquilo, mas o que será que essa pessoa ficou fazendo nesses 3 anos? E às vezes você ficou fazendo alguma outra atividade, algum freelancer. É interessante você colocar ali, porque acaba justificando o tempo que você ficou fora do mercado de trabalho. Ok. Voltando ao primeiro emprego, né? Além de ter participado de projetos escolares, intercâmbio é muito legal você colocar. Vamos dizer que você teve uma experiência fora do país, que você tem línguas, daqui a pouco eu vou falar sobre idiomas. Então, assim, é muito legal você colocar isso no currículo, alguma experiência que você teve internacional. Legal. Gente, o que é muito importante falar? Informações falsas no currículo podem ser motivo para justa causa. Então, se você fala que você tem um certo conhecimento, você fala que você tem uma certa formação, que você tem um nível em determinado conhecimento ou língua, isso pode, se na empresa você falar que entrando na empresa você falar que você tem um conhecimento e depois disso for comprovado que você não tem esse conhecimento, que você não tem essa formação, que você não tem essa experiência, isso pode dar justa causa. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com as informações, você precisa ser muito transparente. Às vezes tem pessoas que ficam pouco tempo nas empresas, isso também é muito polêmico, tem muita dúvida de candidatos sobre isso. Mas eu fiquei 3 meses na empresa, então eu não quero colocar no currículo. Coloca, você precisa ser transparente, a gente precisa ver quais foram as suas experiências, onde você ficou. Como eu disse, às vezes acaba ficando um vácuo no currículo de 2, 3 anos e a gente não entende de onde saiu, o que aconteceu, o que essa pessoa fez. Às vezes ela entrou em várias empresas, ficou pouco tempo e a gente não sabe. Então, assim, seja transparente, seja honesto. Certo. Cursos extracurriculares ou conhecimentos. É importante que você coloque os cursos que você fez. Mas eu fiz 1 milhão de cursos. Se não tiver relacionado com a área que você está buscando, é melhor não colocar. Entendeu? Se a vaga ela pede pacote Office, ela pede assim, Excel avançado, coloca o seu atual nível de conhecimento. Coloca o atual nível de conhecimento que você tem sobre aquela determinada ferramenta, aquele determinado tema. Então, assim, sempre coloque o seu verdadeiro nível. Eu coloco inglês, eu coloco inglês fluente. E aí, pode ter certeza que se a vaga estiver pedindo inglês fluente, a entrevista vai ser em inglês. E aí? E aí, os candidatos ficam muito nervosos. Eu já vi isso acontecer em entrevista. Você pergunta, você fala inglês? Fala, então, fulana, vem aqui fazer uma entrevista com um candidato em inglês. E ela começa a perguntar e a pessoa se embanana toda e não consegue falar. Então, assim, seja muito sincero no seu currículo. O seu currículo é um documento. Ele precisa ter informações verídicas. O que eu já vi muito em currículo? A pessoa é brasileira e colocar português fluente, português nativo. Sem comentários. Gente, o que não colocar e não fazer. Eu coloquei aqui algumas coisas que você não pode fazer, você tem que evitar de fazer no currículo. Erros de português. Toma muito cuidado. Sempre olha o currículo antes de mandar, dá uma verificada, faz a verificação ortográfica, que é uma ferramenta do Word. Então, verifica se as palavras estão corretas. Tem gente que coloca profissional com C no currículo. Já vi currículo profissional com C. Às vezes ensino com C. Então, assim, o próprio Word, ele faz essa correção ortográfica. Se você não tem certeza de que tudo está escrito corretamente, faz essa correção ortográfica automaticamente. Então, muito cuidado com os erros no currículo. Referências. Eu coloco o nome da minha tia e da minha avó e da minha irmã no currículo. Não é relevante, porque dificilmente algum recrutador vai querer entrar em contato com a sua tia ou sua avó para saber o que eles acham de você. Às vezes, difícil é sua mãe falar mal de você. Então, assim, muito cuidado. A gente quer saber o que o profissional ele quer saber de você, o seu antigo gestor, e às vezes a gente pergunta isso na entrevista. Não tem necessidade de você colocar o nome do seu gestor no currículo, referências profissionais, você não precisa colocar no currículo, porque o que eu quiser saber a gente vai te perguntar. Isso a gente vai te perguntar na entrevista, certo?
Tem alguns profissionais que têm currículo Lattes, vocês devem conhecer o currículo Lattes, que é um currículo que traz a sua trajetória acadêmica, os cursos que você fez, as palestras que você assistiu, projetos acadêmicos que você fez. Gente, é muito comum aqui em vaga para médico, vaga para enfermeira, a gente receber currículo Lattes. Eu fico perdida no meio de tanta informação, no meio de tanta palestra, eu quero saber o telefone da pessoa, eu não encontro no currículo Lattes. Então, assim, o currículo Lattes, se você quer uma bolsa de estudos, se você quer pleitear uma bolsa de estudos, entrar num projeto de pesquisa, é muito bacana o currículo Lattes. Mas se você busca uma vaga no mercado de trabalho, você tem que mandar o seu currículo vitae, que é aquele que demonstra sua trajetória profissional. Né? E aí, se você quiser colocar o currículo Lattes, se for importante você colocar o currículo Lattes para vagas como essas, você coloca ele anexado junto com o currículo vitae, que é o seu currículo da trajetória profissional, certo? Então, ele acompanha o currículo profissional. O que a gente vê muito aqui, é foto de currículo. Às vezes você não consegue escanear, às vezes você não tem o seu currículo online, mas você tem um currículo impresso. E aí você tira a foto do seu currículo. Eu não vejo isso como um problema, desde que a foto esteja nítida. Eu já recebi currículos aqui que mal dava para ver o papel. Muito difícil. Então, assim, se você for tirar uma foto do seu currículo, se você não tiver com condições de encaminhar o seu currículo para uma determinada seleção, para um determinado fim, e-mail, sempre tomar esse cuidado para que a foto esteja nítida, para que a gente consiga ler as informações. O que é um problema nesse caso de tirar a foto do currículo? É que quando a gente pesquisa, outra coisa que eu ia falar também, são as palavras-chave. Quando a gente pesquisa uma determinada palavra-chave, algum determinado conhecimento, o sistema do e-mail, por exemplo, ele não busca a palavra que está na foto, porque não dá para ele registrar isso, não dá para ele buscar, porque está em foto todas as informações. Então, você pode perder algumas oportunidades, sim, por conta de ter tirado foto do currículo, né, e seu currículo não aparecer em uma determinada busca específica, filtrada, no banco de dados da empresa, certo? Sobre palavras-chave. O que é palavra-chave no currículo? Palavra-chave no currículo vamos dizer que eu estou com uma vaga aqui, que é muito comum que vocês que acompanham as vagas que a gente posta nos grupos de Facebook, WhatsApp, vocês veem muito vaga de SDR, do perfil Inside Sales. Vamos dizer que a gente coloca uma vaga dessa daí, e aí o que são palavras-chave nesse perfil? Leads, CRM, prospecção, captação de clientes. Muitas vezes a empresa não vai buscar um currículo, ela busca por palavras-chave para encontrar os candidatos que estejam mais correlacionados. Algum sistema que você precisa ter conhecimentos, olha, para essa vaga, esse profissional precisa ter conhecimento em determinado sistema, se não tiver, não tem como passar. Tem empresas que têm esse tipo de pré-requisito. Então, assim, você colocar o nome do sistema, nas suas experiências de preferência ali na descrição das atividades, você colocar as experiências, então colocar com que você trabalhou, com quais ferramentas você trabalhou, com qual sistema que você trabalhou, isso acaba sendo uma palavra-chave legal também para o seu currículo. Cuidado com a estética do currículo, tomar todo cuidado com a estética do currículo. Às vezes a gente encontra currículos assim que estão com as informações corridas, não separa por etapas, não separa por tópicos, e aí fica muito difícil de compreender tudo que está escrito. Às vezes fica mal formatado. Se você, no seu entendimento, na hora que você montou o seu currículo, você entendeu, pergunta para alguém: o que você acha dessa formatação do meu currículo? O que você acha desse layout? Tem gente que fala assim, mas eu entendi tudo que está escrito aqui, porque o recrutador não consegue entender, entendeu? Então, é verificar a disposição das palavras no currículo, o layout que você usa, cuidado com a estética do seu currículo também, tomar esse zelo com as informações que estão sendo mostradas ali no seu currículo. Cuidado com a letra que você utiliza também. Tem gente às vezes que usa umas letras que fica muito difícil da gente entender, né? Às vezes fica apagado demais. Então, assim, utilizar letras como a Arial, a Times New, alguma coisa que eu não lembro o nome dela, que também é uma fonte que é bem legível, legal para a gente colocar no currículo. Bem, acredito que seja isso. Eu tô vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre foto no currículo. Gente, eu falei lá em cima, foto, ela não agrega, mas pode te atrapalhar, tá? Vou só repetir, não agrega, mas pode te atrapalhar. Às vezes você tira uma foto que não te apresenta tão bem, é uma impressão que você tá passando ali no currículo, a primeira impressão que o recrutador vai ter de você. Então, se você coloca uma foto que não te apresenta bem, você às vezes tá não tá profissional. Eu já vi currículo com gente segurando copo de cerveja
Então, assim, não é algo que é profissional, não é algo que é formal. Então, diz muito sobre você. Então, todo cuidado. Se tiver uma foto profissional, uma foto que você tá com um terninho, coisa do tipo, legal, coloca, mas toma muito cuidado. Muito cuidado na hora de escolher foto. Porque não agrega, mas pode te atrapalhar. Certo? Vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu ver se ficou faltando alguma informação. Vamos ver as perguntas. A minha equipe aqui separou as perguntas para eu responder na ordem. Aqui, o Edinaldo, devemos colocar todos os cursos extracurriculares, de preferência aqueles que estão relacionados com a vaga que você está pleiteando, com o seu objetivo profissional. Às vezes você faz muito, tem gente que nas horas vagas faz um monte de curso que muitas vezes não está relacionado com o seu objetivo profissional. Então, aqueles que sejam relevantes, você colocar. Outra coisa também que é muito importante, assim como a formação, assim como a escolaridade, nos cursos que você coloca, você tem que colocar a duração, porque o recrutador sabe se é um curso de longa data, se é um curso que durou 2 semanas, durou um final de semana, horas. Então, assim, colocar a instituição, colocar a duração, colocar a data em que você fez o curso, é muito legal também. Então, colocar aqueles que estão relacionados à sua trajetória profissional. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Break, não dá para entender um pouco o nome dela, não. Se enviar o currículo para algumas empresas que tenham interesse no objetivo, coloca a vaga que desejo, seria isso mesmo. Se você está se candidatando para uma vaga, coloca o nome da vaga como objetivo. Não quero agregar na empresa e entrar para adquirir conhecimentos. Não, se dessa frasezinha aí não está relacionado ao seu objetivo. Muita gente coloca copiado na internet, inclusive. Você vai colocar o objetivo profissional, a vaga que você busca. Aqui, a Daiane colocou assim, não entendi a parte da contribuição. Contribuição, quando eu falo com o que você agregou na empresa. Você chegou lá e além das suas responsabilidades, você conseguiu desenvolver algum projeto, você conseguiu fazer alguma melhoria, você conseguiu alcançar algum resultado específico. Então, além de contribuições, resultados obtidos. É muito legal você colocar isso, é um bônus. Não é obrigatório você colocar isso. Mas se você tiver contribuído a mais do que você tinha como responsabilidade da empresa, é legal, é como se fosse um bônus ali, um extra, sabe? Então, não é obrigatório, mas se tiver contribuído, coloca lá no currículo, é bem legal. Trabalho voluntário conta demais. É lindo ver no currículo quando você coloca trabalho voluntário. Algumas eu já respondi. Foto no currículo é sempre legal, já respondi. O último salário, coloca ou não coloca? Gente, não vejo problema em você colocar o último salário. Outra coisa também que é muito legal falar é pretensão salarial. Se a vaga pedir a pretensão salarial, coloca a sua pretensão salarial. Se não se sentir confortável de colocar a pretensão salarial, às vezes a vaga é a combinar, o salário é a combinar. Se você se sentir confortável para colocar o seu último salário e a sua pretensão atualmente, você coloca, não vejo problema nenhum. Deixa eu ver. Aqui. Informei a empresa que iria sair, me promoveram na tentativa de que eu ficasse, mudei de pleno para sênior. Fiquei como sênior no mês de cumprimento do aviso prévio e coloco isso na minha experiência. Se for só no aviso prévio e depois você saiu, acho que não tem necessidade. Mas é bom sempre você registrar sua trajetória profissional e, como eu disse, colocar o tempo que você ficou em cada uma das experiências, em cada uma das áreas. Se você foi promovida, você coloca o tempo o período em que você ficou em cada uma dessas funções. Outra coisa também interessante, gente, que eu não falei, carta de recomendação. Pra gente finalizar já, que já tá passando a hora. Ainda tem mais perguntas. Não tá passando a hora não, tá tranquilo. Ótimo. Carta de recomendação.
não é algo que é extremamente relevante. A gente não vê como um bônus, como algo a mais. Isso vai te garantir uma vaga certeza, porque as empresas são obrigadas a dar cartas de recomendação para os profissionais. Quando eles saem, isso não garante que você seja indicado pela empresa. Elas são obrigadas a dar cartas de recomendação. Então, às vezes, não é relevante. Tenta salvar esse vídeo no feed para quem não conseguiu assistir do início. A gente vai salvar, a gente vai colocar lá no GTV. Obrigada. Sobre pretensão salarial já falei. O título currículo vitae. Então, o título currículo vitae é realmente desnecessário, completamente desnecessário. A gente já sabe que é um currículo. Então, antigamente as pessoas colocavam currículo vitae, não é necessário. O que eu quero saber é o seu nome. Às vezes tem gente que deixa o nome no final, os contatos no final. Essa ordem que eu fiz aqui é uma ordem muito interessante para se fazer e fica muito bem visualizado. Eu até estava conversando com as meninas aqui que talvez a gente possa disponibilizar um modelo de currículo para ajudar vocês. Eu vou ver ainda como isso vai funcionar, de que forma que a gente vai disponibilizar. Acompanhem a gente aqui no Instagram, no Facebook também, que quando a gente fizer isso, a gente vai colocar aqui um modelo assim, não de layout, mas um modelo de currículo com as informações que são fundamentais para você colocar no seu currículo. Você pode desbloquear aqui para mim, por favor? 0303, por favor. Obrigada. Tá, e quando se trata do curso online? Sim, aqui, quando se trata de um curso online, é legal, bacana colocar assim, curso online, curso à distância, se for de formação, ou então um curso extracurricular, você colocar que foi no formato online. Pode colocar assim, não vejo problema. Como funciona para mim? Colocar no final do currículo. Aqui, colocar no final do currículo, espera o retorno, é válido. Eu acho que você pode colocar isso no corpo do e-mail, no currículo, até porque quando, por exemplo, o sistema aqui na TH, os candidatos encaminham currículos e perguntam, mas eu mandei meu currículo e ele não foi avaliado. A gente recebe mais de 600, 700 currículos por dia. Se a gente responder a todos eles, às vezes acaba atrapalhando o trabalho que a gente faz diariamente. Ai, gente, coisou de novo aqui. Então, assim, você pode colocar isso no e-mail, aguarda o retorno. A gente tem uma resposta automática que garante se a gente recebeu ou não o seu currículo. Se você não recebeu essa mensagem automática, você pode entrar em contato com a gente. Bem, acredito que seja isso. Outra coisa, para finalizar. Assinatura no currículo. Declare que essas informações são verdadeiras. Você não precisa colocar isso como assinatura, porque as informações precisam ser verdadeiras. É obrigação também que você coloque as informações verdadeiras no currículo. Bem, acredito que seja isso. Não sei se tem mais perguntas aqui. Final, né? Quer olhar aqui no meu? Rodapé com contato é válido? Desde que você esteja colocando as informações para contato. Eu indico colocar as informações de contato no início do currículo. O que colocar no e-mail quando vou enviar um currículo? Colocar assim, envio o currículo para a vaga tal, agradeço a oportunidade, atenciosamente, o nome da pessoa que está mandando o currículo. Não precisa colocar muita coisa, porque é interessante mesmo o que está em anexo. Essa pergunta aqui é as contribuições sobre DP e RH. Como funciona para o recrutador, por exemplo? Eu não entendi essa daqui muito bem, não, peraí. Entendi aqui. Como funciona para o recrutador, por exemplo, no meu caso? Na CTPS está DP, mas as atividades eram mais de RH. Como falar isso no meu currículo? Não tem problema. Sempre a gente vai olhar as atividades que você desempenhou. É muito comum em algumas empresas ainda que o DP esteja atrelado ao RH. Então, assim, o profissional ele é contratado como DP, ou às vezes ele é contratado como RH e ele faz atividades de DP ou o contrário. É muito comum isso acontecer em algumas empresas. Algumas empresas já têm desassociado, é um profissional para cada área, até porque são profissionais diferentes, são atividades muito diferentes. Então, assim, você pode colocar isso no seu currículo.
E na entrevista você pode esclarecer muito bem também, mas você tem que colocar de acordo com como está na sua carteira. Se você tiver contratado como a analista de departamento pessoal, você tem que colocar a analista de departamento pessoal lá, mesmo que as suas atividades sejam de recursos humanos, porque a gente vai olhar as suas atividades, a gente sempre olha as atividades que você desempenhava, as funções, as atribuições que você fazia na empresa. Deixa eu ver o que mais aqui. Pergunta lá pra fim, Kate. Aqui, lá embaixo. Só deixa eu mandar, vou te mandar tudo, espera. Vou te passar tudo, se olha as coisas, eu te passo. Mandei currículo para vagas diferentes, eu recebi confirmação de um. Normalmente, quando você encaminha o seu currículo, você já recebe uma confirmação, que é uma mensagem automática. Pelo menos quando manda pro banco de dados da TH, você recebe uma mensagem automática. A gente pode verificar isso depois, se você quiser, você pode mandar mensagem aqui no privado. Motivo de saída é importante? Não acho importante colocar no currículo, não. A gente faz essas perguntas na hora da entrevista. Algumas pessoas colocam e às vezes pode gerar assim, uma má interpretação. A gente lê uma coisa ali, mas não, você precisa explicar. Às vezes tem algum motivo de saída que são um pouco mais complexos e você precisa detalhar o motivo da saída, corte de gastos. Então, assim, não precisa colocar motivo de saída. Isso tudo você vai ter a oportunidade de discutir com o recrutador na entrevista. Essa última. O entrevistado pode questionar. Aqui, o entrevistado pode questionar sobre a vaga no currículo. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Se você quiser colocar aqui no privado depois pra gente conversar melhor a respeito e eu entender melhor seu ponto de vista. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Esse aqui eu tô acompanhando aqui, conteúdo show, obrigada. Carta de apresentação é válida. Talvez você não tenha acompanhado aqui, mas eu já falei a respeito. Mas vamos lá. Carta de apresentação não é extremamente relevante. Como eu falei, as empresas são obrigadas a dar carta de recomendação dos profissionais. Isso não quer dizer que ela te indica para a vaga. Isso não quer dizer que ela garante que você é um profissional adequado para uma nova oportunidade. Todas as empresas são obrigadas a dar carta de recomendação. Se questiona... Claro, com certeza. Quando a gente entra em contato, pelo menos aqui na TH é um costume, a gente entra em contato com os candidatos, a gente já fala sobre a vaga, a gente fala um pouco sobre a empresa, a gente fala sobre os benefícios. É muito importante que você pergunte, porque a vaga que você está pleiteando, você precisa conhecer onde você está entrando. Vamos dizer que você quero fazer a entrevista, quero entrar nessa empresa, você não questiona nada. Você precisa questionar, você precisa entender como funciona, o que a empresa espera de você, o que eles vão te oferecer, se há oportunidade de crescimento. Isso daí a gente vai conversar melhor no dia da live, falando sobre como se preparar para a entrevista. Deixa eu ver. Aqui a pessoa perguntou se ela comentou que algumas vezes está com desvio de função. Se você tem um determinado cargo, você era responsável também por outras atividades que não são da sua função, você pode colocar também. É importante eu saber o que você fazia, tá? Então, mesmo que não esteja correlacionado à sua função, às vezes é uma atividade extra, você se prontificou em auxiliar em alguma outra área, coloca. É interessante a gente saber o que você fazia na empresa, sendo relacionado à sua função ou não. Pode colocar sim. Histórico médico conta muito para a contratação. Geralmente a gente não verifica a questão de histórico médico. Às vezes a pessoa tem alguma cirurgia para fazer, a gente pergunta se tá tudo tranquilo, se ela pode retornar para o trabalho, se vai ter alguma dificuldade, se vai precisar de um tempo para melhorar. Então, mas normalmente a gente não questiona o histórico médico. Currículo para se candidatar para estágio. É legal você colocar o que você já fez de curso, como eu falei. Da mesma forma como tem ali as experiências de primeiro emprego. Colocar o que você já fez na faculdade ou na escola, seu desempenho escolar. Às vezes é para jovem aprendiz, você colocar trabalhos voluntários, bicos. É a mesma situação para quem procura o primeiro emprego, se você não tiver experiências. Mas eu quero fazer um estágio, mas eu já tenho experiências profissionais. Coloca também para a gente entender do que você já tem conhecimento. Às vezes, como estagiário, você pode agregar já tendo conhecimento anterior.
Uma coisa também legal de falar, gente, é sobre o layout do currículo. Tem gente que fica assim questionando, eu faço um currículo bem básico, só aquela folha em branco com todas as informações escritas em preto. Eu acho muito legal. Tem muitas empresas que ainda são muito tradicionais e preferem um currículo basicão mesmo. Eu acho muito legal quando o candidato tem um layout de currículo diferenciado, que chama atenção. A gente trabalha com muitas empresas de tecnologia que buscam perfis inovadores. Então, assim, se tem um currículo que chama atenção, tem um layout diferenciado, com as informações colocadas de uma forma bem clara e legal no currículo, bem distribuído, é muito bacana. Eu não vejo problema em você utilizar layout, desde que não atrapalhe o entendimento das informações. Desde que não coloque informações de mais ou de menos. São informações que são imprescindíveis pro currículo. Se tiver interesse a mais de uma vaga na mesma empresa, o que você indica para o currículo? Eu indico você enviar um currículo com objetivo para determinada vaga. Se essa mesma empresa está colocando outra vaga, disponibilizando outra vaga, você muda o objetivo lá. É uma vaga para analista e uma vaga para auxiliar também. Eu quero entrar nessa empresa e eu consigo me adaptar aos dois níveis. Você vai mudar o nível no seu objetivo. Sempre que você for mandar o seu currículo para uma empresa, você colocar o objetivo profissional, a vaga para a qual você está querendo buscar o currículo. Muito bom, informações. Aqui, colocar ou não fotografia no currículo, como eu disse. Não agrega, mas pode atrapalhar. Tome muito cuidado. Foto sempre é uma dúvida que é muito recorrente, muito recorrente. Toma muito cuidado com essa questão da foto, gente. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Ótimo, gente. Então, vamos finalizar por aqui. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui, tá acompanhando a live, vai ficar salva, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato aqui através do direct, que a gente ajuda vocês, tá? Desejo boa sorte para vocês em todos os processos em que vocês se candidatarem. E agradeço demais a presença de todo mundo aqui e me ponho à disposição para tirar mais dúvidas. Certinho? Arrasou! E acompanhem a programação também, que a TH tá disponibilizando agora para comemoração dos 10 anos, né? A gente está colocando aqui muitos temas legais, que vocês vão estar conseguindo absorver muito conteúdo bacana de como melhorar a sua visibilidade no mercado, como arrasar nas entrevistas, como se preparar nas entrevistas, como construir uma network de sucesso. Então, assim, vai ter muito conteúdo legal essa semana aí. Foi muito bacana abrir essa sequência de lives. E agradeço demais por todos os comentários, gente. Tô adorando. E é isso aí. A gente vai se falando e me coloca à disposição. Tchau, tchau.